Atos, capítulo 20, versículo 24. O título é: Não tenha medo de morrer por Cristo Jesus. O título é: Não tenha medo de morrer por Cristo Jesus. Nós não devemos, igreja, amar a vida mais do que o nosso Senhor. Nós temos que amar a esse Senhor acima de tudo, acima de todos, até mesmo acima da nossa vida. Em Atos capítulo 20, versículo 24, vai dizer que Paulo, o grande profeta, o escolhido de Deus, o perseguidor da igreja, diz que não tem a sua vida mais preciosa do que Cristo Jesus. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério, que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. A nossa vida, igreja, ela não deve ser mais importante do que o nosso Mestre. O nosso Mestre, ele deve reinar em nossos corações. O nosso Mestre, ele deve reinar em nosso lar. O nosso Mestre, ele deve reinar acima de tudo e acima de todos. O apóstolo Paulo, ele disse que não tinha a sua vida por preciosa. A sua vida, ela não era tão preciosa do que o que Cristo Jesus era em sua vida. Cristo Jesus, ele era maior que tudo para ele. É assim que Cristo deve ser em nossas vidas. Maior que tudo e todas as coisas que nós achamos que é preciosa para nós. Eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria, amém, a minha carreira. Nós não devemos ter a nossa vida por preciosa neste mundo, mas que nós cumpra a carreira que Deus colocou diante de nós. E qual é esta carreira? Essa carreira é de glorificarmos, de exaltarmos, de bendizermos, de se entregarmos, de armarmos, de dedicarmos a nossa vida diante do Criador dos céus e da terra. A nossa vida agora não é mais tão preciosa como era antes, quando nós não éramos de Cristo Jesus e nós achávamos que era preciosa. Ela não tem mais valor se Cristo Jesus, ele não estiver diante de nós. Se a carreira que Cristo Jesus nos deu para cumprir, ela não ser cumprida, a nossa vida de nada vale. O apóstolo Paulo está dizendo: contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério, que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nós estamos aqui agora diante do Criador dos céus e da terra, não para darmos mais valor para a nossa vida, porque a nossa vida, ela já não é nada, porque o nosso Deus é tudo para nós. Agora nós devemos cumprir, mas cumprir com alegria a carreira que Cristo Jesus colocou em nossas mãos. E essa carreira é proclamar o Evangelho de Deus, levar almas ao reino de Deus, fazer que almas se convertam das trevas para a maravilhosa luz, fazer que almas que estão tristes, oprimidas, abatidas, decepcionadas, creia e confia no Senhor Jesus Cristo e receba a salvação. Mas nós vamos ter que cumprir com alegria o ministério que recebemos de Cristo Jesus.
Hoje você tem um ministério de adorar. Hoje você tem um ministério de pregar, de louvar, de estar na casa do Senhor, mas que você cumpra este ministério, esta carreira com alegria. Não deixe que a sua vida ela seja mais preciosa do que essa carreira, este ministério que o Senhor Jesus colocou em suas mãos. Se você e eu, se a igreja ou se o mundo, ela não compreender que Jesus Cristo agora ele tem que ser soberano, ele tem que ser Senhor, ele tem que ser tudo em todos, não vai conseguir vencer, não vai conseguir derrotar a morte, não vai conseguir derrotar o seu inimigo que te calunia de dia e de noite diante do Senhor. A gente temos que ter essa certeza que o ministério que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser cumprido com alegria, com ânimo, com coragem, com determinação, porque a nossa vida ela não é mais preciosa do que Cristo Jesus. Você vê que esse ministério que recebemos de Cristo Jesus é para dar testemunho do Evangelho, da graça de Cristo e de Deus. Nós temos que agora deixar a nossa vida, não deixar que ela seja mais preciosa do que essa graça que nós temos que mostrar para o mundo, que superabundou toda a humanidade para nos salvar de todo o pecado, de todo o delito, para ter uma vida eterna. Cumpram esse ministério que receberam de Cristo Jesus para dar testemunho da graça de Cristo e de Deus na vida daqueles que estão necessitados e precisando de uma salvação. Mas nós temos que olhar que Cristo Jesus agora, Ele é superior à nossa vida. Ele é superior àquilo que nós achamos que é mais importante, que é vivermos sobre a face da terra. Porque a vida, ela não pode ser maior do que o Deus que você serve. A vida, ela não pode te atrapalhar de você não cumprir com o seu ministério, com o seu chamado, com a graça do Senhor na sua vida e na vida do seu próximo. A vida, ela não pode ser maior do que o Criador dos céus e da terra. Em Atos 21, versículo 13, Paulo, porém, respondeu: que fazeis vós chorando, entristecendo o coração? Estou pronto, não só a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Paulo, ele não deixou que barreira. Paulo, ele não deixou que nenhuma muralha, que nenhuma dificuldade, que nenhuma prova, nenhuma luta viesse a entristecê-lo, a derrubá-lo, a fazer que ele retrocedesse. Tinha irmãos que estavam tristes, porque o profeta Agabe profetizou que Paulo seria amarrado, levado para Jerusalém e ali morto, por causa do nome de Cristo Jesus. Mas você viu que no versículo anterior ele disse: eu não tenho a minha vida por preciosa. A minha vida ela não é tão preciosa assim. Ela não vale nada se Cristo Jesus não estiver diante de mim. Só que eles começaram a se entristecer, e a entristecer e a chorar, porque Paulo seria amarrado, Paulo seria morto em Jerusalém. Mas ele disse: tenham bom ânimo, não me entristece, porque vocês chorando e se entristecendo, vocês podem passar tristeza para mim, podem passar em desânimo, mas não é isso, não importa se eu vou morrer ou se eu vou ser amarrado. Você viu que ele disse: estou pronto não só a morrer em Jerusalém pelo meu Senhor. Ele estava pronto, igreja. Assim devemos nós a estar pronto também. Não entristeceis o coração, não choreis por aquilo que não vai te dar vida, por aquilo que não vai te trazer ânimo, por aquilo que não vai fazer que você herda a vida eterna. A sua vida ela não pode ser tão preciosa assim. Aqueles homens, aquelas mulheres choravam,
Mas Paulo, com certeza, com ânimo, com coragem, ele disse: eu estou pronto não só a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo meu Senhor. Estamos prontos a sofrer, a morrer, a padecer pelo nosso Senhor que nós servimos. Ou a nossa vida ela é tão importante que nós não podemos sofrer, passar dor, angústia, porque senão nós queremos desistir, retroceder, porque nós achamos que devemos ser alegres, cheios da graça, do poder, da maravilha, das ações de Deus. Mas nós devemos também morrer, padecer, mostrar que Cristo Jesus, em meio à dor, em meio ao sofrimento, Ele está diante de nós. E não importa se nós sofremos, e não importa se nós vamos morrer, e não importa se nós vamos ser amarrados, e não importa se nós vamos ser escarnecidos, zombados, ou se vão rir de nós, ou se vão dizer: cadê o seu Cristo, que você tanto ama, para agora não vem te salvar. Eu já não tenho mais a minha vida como preciosa para mim, a não ser cumprir o ministério do meu Senhor, o chamado dele, e pregar a graça que ele ampliou sobre toda a humanidade, para salvar este povo do seu delito, do seu pecado, da sua dor, do seu sofrimento. O que me importa é honrar ao meu Senhor que tanto me amou, e em meio à prova, e à luta, e ao sofrimento, e à zombaria, Ele determinou a morrer pelo amor de toda a humanidade. Assim irei eu também cumprir com o meu chamado, amarrado ou morto, escarnecido ou não, eu irei glorificar e exaltar ao meu Senhor. Não se entristeça, não chora, não tenha desânimo. O que importa é cumprir com o nosso ministério aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Estamos acostumados no século 21 de glorificarmos, exaltarmos, bendizermos somente a Deus na abundância, somente Deus na sua ação, na sua graça, na sua salvação. Mas esquecemos que é por luta, por prova, que herdaremos o reino de Deus. E é somente por luta, por prova, a força, que herdaremos o reino do Criador dos céus e da terra. Então não devemos ter a nossa vida por preciosa, porque o Senhor diz que na nossa fraqueza Ele aperfeiçoa o seu poder. Quando estamos fracos, forte nós estamos. Se estou amarrado, ou se estou preso, ou se estou sendo escarnecido ou zombado, Deus está me dando força para ali lutar contra os inimigos da minha alma e fazer que eu herde a vida eterna. Devemos aprender com os profetas, devemos aprender com os santos, que com determinação, com honra, com coragem, eles glorificaram Jesus sem se importando com a sua vida. Não se importe. Se importa somente que os céus estará aberto para cada um de vós, e Jesus vai estar à porta dizendo: venha bendito do meu Pai para a morada celestial. Vocês que hoje vão ser ali batizados nas águas, lute, batalhe, glorifique, exalte na vida ou na morte, honre ao seu Senhor, porque vocês serão mais que vencedores e herdarão o reino de glória, aonde não há choro, não há dor, não há angústia, não há morte nem desespero, aonde o seu Deus estará sentado no sublime e poderoso trono, com serafins, querubins ao redor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Criador dos céus e da terra. O seu Deus é santo, o seu Deus é poderoso, o seu Deus vai te honrar em meio a toda a dor e sofrimento que você passar sobre a face da terra. Tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele quis dizer com isso? Vós vencerão também. É por isso que Paulo, ele disse que estava pronto não só ser amarrado, mas ainda morrer em Jerusalém pelo Senhor Jesus Cristo. Porque melhor é estarmos com Cristo Jesus do que padecemos numa terra cheia de doença, vírus, tudo que é mau e imundo, e ali sem força, sem como clamar, perdemos a nossa vida. Filipenses capítulo 1,
versículo 20 e 21. O meu grande desejo é a minha esperança, de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenho muita coragem, e assim em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar os outros a reconhecer a grandeza de Cristo. Preste atenção. Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. É esse o desejo que nós devemos ter, igreja. O desejo que nós devemos ter, igreja, não é o desejo de vivermos por muitos e muitos anos. Se assim Deus permitir, nós vamos viver. Mas o que adianta desejarmos a viver, a ter vida longa, mas sermos oprimidos, abatidos, entristecidos? Você vê o desejo. O meu grande desejo é. Qual é o seu grande desejo? Qual é a sua grande vontade? A palavra vai dizer que Paulo disse: o meu grande desejo é a minha esperança, são de nunca falhar no meu dever. É esse o desejo que eu e você devemos ter. Nós devemos ter o desejo de não de termos vida longa, de não de sermos homens que prósperos sobre a face da terra. Não, o meu desejo, Senhor, é de eu nunca falhar diante de Ti. O meu desejo, Senhor, é de eu nunca retroceder, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor me amou, mesmo sem eu merecer. O meu desejo, Senhor, é de eu nunca se prostrar diante da lascívia, diante do pecado, diante da maldade, diante do ódio, diante da inveja. O meu desejo, Senhor, é de nunca falhar, Senhor, porque o Senhor é lindo e maravilhoso. O meu desejo, Senhor, é de sempre estar diante de Ti, porque eu quero Te ver e Te conhecer como realmente o Senhor é. Porque hoje eu Te conheço por parte, mas um dia eu Te conhecerei como realmente o Senhor é. O nosso dever, igreja, o nosso desejo e a nossa esperança é de nunca falharmos, porque se nós falhar, igreja, nós vamos morrer e nunca mais vamos herdar a vida eterna. Se nós falhar, igreja, o único destino da gente vai ser de trevas, de angústia e de dor, e nós já passamos por muita angústia e por muita dor nessa terra. Essa terra nos traz todo tipo de dor e de sofrimento, então nós não podemos falhar, porque se nós falhar, igreja, essa dor ela vai nos acompanhar, esse desespero, esse sofrimento pelo resto das nossas vidas. O meu desejo, a minha esperança é de nunca falhar, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. Eu e você tem que ter muita coragem, igreja. Nós temos que ser corajosos neste momento, valente, porque nem a morte nem a vida ela pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nós não podemos falhar agora. Os tempos estão se aproximando, os dias estão chegando, a hora de Cristo Jesus já está para vir. Se nós falharmos, já não terá mais volta, já não terá mais salvação, já não teremos mais como clamar ao nosso Senhor, porque nós falhamos diante daquele que tem o poder e a glória em suas mãos. Nós não podemos falhar e nós devemos ter coragem, porque nós temos almas para salvar, nós temos almas para tirar das trevas, nós temos vidas para ressuscitar por amor de Cristo Jesus. E assim em tudo, o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecer a grandeza de Cristo. É por isso que nós não devemos falhar, porque nós temos que levar outras pessoas. Devemos levar outras pessoas a conhecer a grandeza, o poder, a maravilha, o reino do Criador dos céus e da terra. Se nós falharmos, seja na morte ou seja na vida, nós não vamos conseguir resplandecer, mostrar para aqueles que necessitam a grandeza e o poder de Deus.
Mas irmão, você sofre, você padece, você tem muitas provas e muita luta, mas você é sempre firme e corajoso no Deus que você confia. É porque eu amo Ele. Eu não posso falhar, eu não posso desistir, porque a minha vida ela não se constitui nas coisas que há no mundo, mas na glória e no poder do Criador dos céus e da terra. Não podemos falhar, igreja, porque na vida como na morte, nós devemos levar a outros a reconhecer a grandeza de Deus. Se você falhar, se você mostrar ali algo diferente, você não vai conseguir mostrar a grandeza e o poder de Deus na vida do seu próximo. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você vê porque a vida ela não é preciosa para aqueles que realmente conhecem a Cristo. No versículo 21 vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que os cristãos do século 21 ele tem o mesmo pensamento que Paulo? Será que o coração dele está batendo como bateu o de Paulo? Será que o falar também está sendo o falar do apóstolo Paulo? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu estiver na vida, igreja, a minha vida ela vai ser de Cristo Jesus. O meu viver agora já não é o viver do Jackson, o viver do João, é o viver de Cristo Jesus. Aquilo que Ele quer que eu faça, aquilo que Ele deseja, eu tenho que desejar. Agora o morrer, a morte ela não tem poder sobre aqueles que é de Cristo Jesus. Aonde está a morte o teu aguilhão? Aonde está a morte a tua vitória? O poder da morte é o pecado. Se o pecado não reina na humanidade, poder nenhum ela tem. Então se eu morrer, para mim é lucro, porque herdarei o reino de Deus, verei o meu Senhor, verei os serafins, os querubins, a nova Jerusalém celestial. A vida, ela não é mais importante do que o meu Senhor. A vida ela não tem valor se meu Cristo não estiver sobre mim. Se eu viver, o meu viver é Cristo. E se eu morrer, estou no lucro, diz Paulo. Romanos, capítulo 8, versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo realmente ele mostrou que ele não tinha sua vida por preciosa, porque ele viu que o mais precioso que ele tinha era Cristo Jesus. Porque estou certo, ele tinha a certeza, nós temos a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir pode nos separar do amor de Deus. Nós temos a certeza que nada nos pode separar do amor de Deus. Quando morremos, chega a hora do desespero, da angústia, de queremos ficar, de não queremos partir, mas neste momento, na hora da morte, nós temos que ter esta certeza: nem a morte vai me separar do amor que eu tenho por Cristo Jesus, nem a vida, nem potestade, nenhuma coisa criada nos pode separar do amor de Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que Paulo ele quis dizer com isso? Não há nada neste mundo que eu possa me prender. Não há nada neste mundo que possa me correntar. Não há nada neste mundo que possa me tirar da presença do meu Criador. Eu provei para vocês, eu dei a certeza, eu tenho convicção que não há nada. Ele disse que nem a vida, nem a morte, nem potestade, nenhuma coisa criada, nem o porvir, nada que poderia vir diante dele, poderia fazer que ele mudasse as suas ações e a sua certeza. Assim devemos ser nós.
Nós devemos ter essa certeza, essa convicção. Tem momentos que ficamos tristes, tem momentos que ficamos abatidos, tem momentos que lutamos, tem momentos que queremos desanimar, tem momentos que não queremos mais estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque não temos a certeza que Jesus, ele é mais precioso do que tudo que há neste mundo. Se tivermos essa certeza, essa convicção, não há barreira, não há cilada, não há astuta, não há inimigo, não há dinheiro, não há riqueza, não há casa, não há nada que possa tirar você do amor de Cristo Jesus. Somos fracos por não determinarmos a vida diante do Criador. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Quanto a mim, a hora chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Preste atenção no que ele disse. Quanto a mim, eu, o apóstolo Paulo, que testificou a Cristo Jesus dentro de uma cadeia, que testificou a Cristo Jesus ali diante de homens que queriam me matar, queriam tirar a minha vida, mas agora chegou o momento de eu ser sacrificado, de eu ser morto, de agora eu descer à sepultura. Mas nós vemos o apóstolo Paulo triste, nós vemos o apóstolo Paulo desanimado, nós vemos o apóstolo Paulo, ele ali abatido, ele querendo retroceder. Chegou o tempo, ele disse, de deixar esta vida. Chegou o tempo de agora eu ir para o reino celestial. Chegou o tempo agora de eu encontrar com o meu amado, com o meu Senhor Jesus Cristo. Chegou o tempo agora de eu ver o meu Deus assentado no seu sublime e poderoso trono, serafins e querubins e milhares de anjos. Mas você vê o apóstolo Paulo murmurando, o apóstolo Paulo chorando, o apóstolo Paulo desanimado, o apóstolo Paulo dizendo, agora eu estou sendo sacrificado, chegou a hora de eu morrer. Ai, como eu não queria morrer, ai, como eu queria ficar somente mais um pouco. Nós ouvimos ele dizer isso? Não, ele apenas disse, chegou a hora de eu deixar esta vida, chegou a hora, aquilo que eu tive que cumprir, eu cumpri. Aquele que eu tive que amar até o fim, eu amei. Aquele que eu tive que dedicar a palavra a pessoas que estavam oprimidas e abatidas, eu dediquei. Mas ele não desanimou, ele não retrocedeu, ele não mostrou ali fraqueza, ele mostrou para aqueles que estavam em sua época, quererem que todos fossem igual a ele, homens que viam Paulo, queriam ser como ele, determinado, corajoso, cheio do Espírito Santo, curando no nome de Jesus Cristo, salvando a alma das trevas para a maravilhosa luz. Como que eu queria ser igual Paulo nesta noite, como que eu queria que homens e mulheres aqui nessa noite fossem determinados como Paulo. Paulo, ele não teve ali medo da morte, ele disse que estava sendo sacrificado e o tempo de deixar essa vida chegou. Sabe por quê? Porque ele disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Esse é um título do cristão. O cristão, ele não tem medo da morte, ele não tem medo de ser entregue à sacrificação por amor de Cristo Jesus. Ele não tem medo de deixar esta vida, porque o diálogo dele é: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé, e desde agora a coroa da justiça está guardada para mim nos últimos dias, e não somente para mim, mas todos aqueles que amam a vida de Cristo Jesus. Aqueles que é de Cristo, ele testifica: combati, lutei, encerrei a carreira, não se importei com a minha vida, não se importei com a luta, com o desespero, com a prova, porque o meu Senhor me sustentou até o último dia. Sabe por que Paulo não tem medo?
de morrer? Porque ele sabia que a sua cidadania era dos céus. O homem, ele não tem medo de morrer, porque ele sabe que a cidadania dele não pertence a esta terra, uma terra corrompida, cheia de dor, cheia de sofrimento. Oh, pai odiando o filho, filho odiando o pai, marido odiando a mulher, mulher odiando o marido. Sabe por que não temos medo de morrer? Porque a nossa cidadania não é essa terra de miséria, de sofrimento, de dor, de angústia, de desespero, com pessoas com falta de amor, com ódio no coração, querendo trair um ao outro. Nós não temos medo de morrer, que somos cristãos, porque a nossa cidadania é dos céus, aonde está o Criador dos céus e da terra. Filipenses capítulo 3, versículo 20, para encerrarmos. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que não temos medo de morrer? Porque a nossa cidadania é dos céus, aonde esperamos o nosso Senhor, o nosso amado, o nosso Jesus Cristo, aquele que nos amou com um amor eterno e nos atraiu a Ele e morreu e morre